Semana da Felicidade. Meu nome é Sheila Drummond, eu sou diretora técnica aqui do Centro de Psicologia Positiva e Mindfulness do Paraná. E neste ano de 2019 nós tomamos a iniciativa de fazer esse um ano diferente, né? Compartilhando aí algumas práticas específicas que vão te ajudar a construir a felicidade. E antes deixa eu te explicar como que vai acontecer essa Semana da Felicidade. São 7 vídeos, esse é o primeiro deles, e que nesses 7 vídeos eu vou falar um pouco sobre o conceito científico da felicidade e sobre o que a ciência já sabe, já descobriu sobre como nós podemos fazer, construir a nossa felicidade. Então nós vamos desvendar alguns mitos, traçar alguns objetivos, fazer algumas práticas específicas. Então tem tudo para ser um conteúdo aí bacana para a gente começar essa segunda semana de 2019 com o pé direito, literalmente. Bom, e vamos falar então sobre de onde saiu esses conceitos, né? E daí a gente vai entrar um pouquinho na psicologia positiva, que na verdade ele é o foco central sobre que a ciência determina como felicidade. O estudo científico da felicidade tem um nome, né? E esse nome é psicologia positiva. E diferente do que a maioria das pessoas pensam, a psicologia positiva não é uma abordagem da psicologia, ela é um movimento dentro da psicologia que avança o nosso olhar para as coisas que fazem a vida valer a pena ser vivida. Quais são os pontos da nossa vida que vale a pena a gente cultivar, o que vale a pena de fato a gente construir no nosso dia a dia e do que é feito realmente a felicidade. E dentro disso, obviamente, nós temos vários e vários mitos, né? Realmente o que a maioria das pessoas pensam é que depois de um determinado ponto, elas vão enfim poder ser felizes. Então depois que eu emagrecer eu vou poder ser feliz, depois que eu terminar minha faculdade ou outro curso eu vou poder ser feliz, depois que eu casar finalmente eu vou ser feliz, depois que eu tiver um emprego, depois que eu tiver estabilidade financeira, como se a gente tivesse que justificar todo e qualquer sacrifício do aqui e agora a um ponto da felicidade lá na frente. E o primeiro mito que a gente vai desvendar é esse, né? Que não, a felicidade não é um baú de ouro que está escondido atrás do arco-íris. Pelo contrário, ao invés de pensarmos que nós só seremos felizes quando a gente tiver sucesso, é o contrário, né? A ciência já descobriu que, de fato, as pessoas que são felizes é que têm sucesso. Então, a gente costuma colocar aí a carroça na frente dos bois. Vamos entender, então, o porquê da psicologia positiva. Há algum tempo atrás, a Organização Mundial da Saúde revelou que até 2020 a depressão será a principal causa de afastamento do trabalho. E afora os gastos que isso torna, né, o prejuízo financeiro que as empresas tomam, talvez o principal motivo, né, da psicologia positiva não seja exatamente o prejuízo financeiro, mas sim o prejuízo emocional que a pessoa que sofre de depressão tem, né? Então, muitas vezes a maioria das pessoas são envolvidas e levadas a acreditar num padrão de felicidade que é imposto pela mídia. Por isso que eu comentei com você logo desde o começo, não depois que eu emagrecer, depois que eu casar, depois que eu ter estabilidade financeira, são todos padrões que denotam felicidade que são amplamente falado pela mídia. E na verdade, talvez esses não sejam exatamente os padrões que trazem a felicidade em si, né? A ciência já descobriu muito a esse respeito, e aqui um pouquinho nós vamos dividir com você sobre como construir essa felicidade de fato, essa felicidade real e genuína. Um dado super importante também é dizer que no Brasil 5,8% da população já sofre com depressão, e essa é uma estimativa bastante importante. E há 50 anos atrás, a depressão acometia mais adultos acima dos 30 anos. De 30 anos para cá, houve uma mudança nesse padrão, então a depressão está acometendo cada vez mais jovens, crianças e jovens, especialmente os adolescentes. Por isso, em função disso, nos Estados Unidos, Seligman, que é conhecido como o pai da psicologia positiva, desenhou um projeto, né, de educação positiva, trazendo os princípios da psicologia positiva para dentro das escolas,
justamente para que pudesse oferecer para essas crianças a possibilidade de desenvolvimento de habilidades, de resiliência e outras habilidades para que elas pudessem utilizar como recurso em algumas fases mais difíceis da adolescência. No Brasil também há algumas iniciativas nesse sentido. Aqui no Centro de Psicologia Positiva e Mindfulness do Paraná, nós desenvolvemos um programa chamado Mentes Positivas, que atua dentro da psicologia positiva e do mindfulness para ajudar professores e adolescentes a passarem por esse momento. Por que professores? Veja, os professores no Brasil têm uma carga horária atribuladíssima, sobrecarga, né? Os níveis de estresse sempre altíssimos, uma profissão pouco valorizada e super importante. E dado esses dados, né, referentes ao trabalho do professor, nós vimos também a necessidade de ajudar o professor a ele criar os próprios recursos. Afinal, a gente só ensina aquilo que a gente apreende, né? Então, o nosso trabalho com Mentes Positivas é primeiro trabalhar o professor para depois trabalharmos junto com o professor os nossos alunos. Porém, mesmo com essa nossa iniciativa e outras que já existem também, ainda é muito pouco, é pequeno este movimento nessa direção da psicologia positiva aplicada, seja em organizações, em escolas, enfim. Acreditamos que nós tenhamos muito ainda a galgar e há muito espaço para isso. E algo também que eu gostaria de trazer para a sua reflexão. Normalmente, quando eu faço palestras em outros lugares, eu sempre levo uma questão, né, uma pergunta que normalmente eu faço. Veja, se você pudesse escolher entre deixar para o seu filho uma herança baseada em posses, em economias, para que ele pudesse ter uma vida próspera, já pronta, digamos assim, ou se você pudesse escolher deixar para o seu filho um amplo desenvolvimento emocional, qual das duas escolhas? Qual das duas opções você escolheria? Normalmente as pessoas nem pensam para responder e optam pela segunda questão. E daí fica o meu questionamento: por que de fato passamos tanto tempo investindo em algo que talvez não tenha tanta importância quando a gente toma essa dimensão do futuro? E por que baixamos tanto o nosso investimento naquilo que realmente importa, naquilo que realmente gostaríamos de deixar? Talvez porque pouco pensamos a esse respeito. Então vamos falar sobre aquilo que vale a pena realmente aprender, compreender, entender e praticar. Vamos falar sobre construção de felicidade. E eu quero te apresentar o método PERMA, que fez parte aí do construto teórico do Martin Seligman. Martin Seligman diz que a felicidade pode ser construída a partir de 5 pontos, entre eles: emoções positivas, engajamento, relações positivas, sentido e realização. São esses 5 pontos que constroem de fato a felicidade, e há diversos estudos científicos comprovando aí essa metodologia de Martin Seligman. E hoje nós vamos falar especificamente sobre essa metodologia do método PERMA, e na sequência dos vídeos eu vou te apresentar algumas questões, alguns exercícios referentes a cada um desses pontos. Então você se prepara, porque amanhã, além da gente falar sobre exercícios e técnicas para desenvolver as emoções positivas e qual o fundamento disso dentro da nossa felicidade, eu também vou dividir com você uma ferramenta super importante sobre bem-estar psicológico, que é um outro nome que a ciência dá para a felicidade. Então eu te encontro amanhã no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!